Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje a gente vai se aventurar pelas páginas de Tongue of Time de Joseph Comstock. Oh, Preparem-se porque o livro é um turbilhão de ideias, viu? nossa, é verdade. E para me ajudar a desvendar tudo isso, essa mistura de história, filosofia, ciência, religião, chamei a Vanessa. Olá, Júlio, prazer estar aqui. Que bom ter você aqui, Vanessa. Joseph Comstock é, sem dúvida, um autor que, como posso dizer, um autor que te faz pensar. Isso que eu ia falar. Ele te tira da zona de conforto, de se questionar tudo. E Tongue of Time é um prato cheio para quem, assim como a gente, é fascinado pelo conhecimento, né? Totalmente. Uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara, assim que comecei a ler, foi a ênfase que ele dá à influência das mães. Ah, sim. Ele tem até um poema inteiro dedicado à capacidade que as mães têm de moldar os talentos dos filhos e, por consequência, o destino de nações inteiras. Interessante. Ele usa como exemplo. Se acredita, as mães espartanas. É verdade, as espartanas conhecidas pela sua força e disciplina. Exatamente. E aí ele te leva a pensar, será que a gente realmente dimensiona o poder de uma mãe na formação de um indivíduo? Você já parou para pensar nisso? Nossa, com certeza. É algo que a gente muitas vezes não dá a devida importância, né? A gente foca em outros aspectos da educação, mas a influência materna é primordial. Sem dúvida. E Comstock usa esse exemplo histórico de forma brilhante para ilustrar como a educação, desde a infância, é crucial na formação do caráter. E essa é uma ideia que, como eu posso dizer, permeia toda a obra. Mas o mais interessante é que ele não para por ali. Ele vai além e explora a influência das mulheres em diversas esferas da sociedade, não só no âmbito familiar. É verdade. E por falar em ir além, você lembra daquelas nossas conversas sobre as pirâmides? Ah, lembro sim. A gente ficava horas debatendo como elas foram construídas, né? Impossível não se fascinar por esse mistério. Pois é, Comstock também se debruçou sobre essa questão. Ele mergulha nas teorias a respeito das pirâmides do Egito e do México, especulando, por exemplo, que a construção delas pode ter sido tipo uma resposta ao medo de um outro dilúvio. Imagina só. É, um dilúvio catastrófico, né? E aí você pensa que força da natureza seria capaz de provocar um evento desses e a engenhosidade humana para tentar se proteger, Não né? vai arrepiar. E falando em descobertas que te fazem questionar tudo, você lembra daquela passagem em que Comstock descreve ter encontrado conchas de ostras no topo das montanhas dos Andes? Nossa, como eu ia esquecer. Aquilo me deixou de boca aberta. Que forças geológicas seriam capazes de erguer criaturas marinhas a altitudes tão extremas? É como se a própria Terra estivesse contando a história da sua transformação, né? Exatamente. E Comstock nos leva a questionar tudo isso. Ele não se contenta com respostas fáceis. É verdade. E essa busca por respostas o leva a explorar diferentes áreas do conhecimento. Tongue of Time é recheado de análises de diversas escolas de pensamento e Comstock não se furta a criticar as ideias que ele considera fúteis, sabe? Ele critica aqueles filósofos que, segundo ele, escondem suas cabeças nas nuvens, formulando teorias abstratas completamente desconectadas da realidade. Ele busca a aplicação prática do saber, a relevância do conhecimento para a vida real. E essa postura crítica é um convite para o leitor também questionar o que lhe é apresentado como verdade. Quantas vezes a gente se depara com teorias ou conceitos que parecem distantes da nossa realidade, difíceis de aplicar no dia a dia? É como se ele dissesse, pense por si mesmos. Exatamente. E essa provocação se estende a temas delicados como religião e superstição. Ele examina diferentes religiões, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Sim. E o interessante é que ele não assume uma postura radical, sabe? Nem de defesa, nem de ataque. Ele busca um equilíbrio. Ele reconhece o impacto positivo da religião na vida das pessoas, mas também não se esquiva de apontar os casos de superstição e abuso em nome da fé. Um dos exemplos mais marcantes que ele usa é o dos julgamentos das bruxas de Salem. Nossa, é verdade. Ele mergulha na história do reverendo Cotton Mather e Margaret Rule, revelando como o medo, o preconceito e até mesmo os interesses pessoais podem distorcer a verdade. É um alerta pra gente, né? É um alerta para a gente pensar criticamente, principalmente quando estamos lidando com crenças. A fé cega pode ser um terreno fértil para o fanatismo e a injustiça. Com certeza. E por falar em questionar o que parece inquestionável, você lembra daqueles casos médicos que Comstock relata? Aqueles casos De desafiar o senso comum. ele conta a história de um homem que viveu até os 73 anos sem nunca ter dormido uma noite inteira. Impossível não questionar nossa própria relação com o sono Sim. depois de ler isso, né? A gente pensa, mas como assim? E o que me fascina em Comstock é que ele não se contenta em apenas escrever esses casos. Ele vai além
buscando as possíveis causas, os mecanismos por trás desses fenômenos. Ele investiga a fundo essa complexa relação entre corpo e mente. Exatamente. E tem aquele outro caso intrigante da fascinação em pássaros. Você lembra? Ah, Algumas aves ficam paralisadas de medo na presença de cobras. É como se a ameaça fosse tão grande que o instinto de sobrevivência as levasse a um estado de congelamento, né? É tipo um bug no sistema. E Comstock usa esse exemplo para nos fazer pensar sobre os mecanismos de defesa no reino animal, como o medo pode influenciar o comportamento das mais diversas espécies. É fascinante como ele conecta essas observações pontuais a reflexões mais amplas sobre a natureza, o comportamento animal e, em última instância, a própria condição humana. Ele nos mostra como somos parte de um sistema complexo, né? E como a observação atenta da natureza pode nos ensinar muito sobre nós mesmos. E por falar em observação, Comstock não se limita a observar, ele investiga. Ele se debruça sobre fenômenos naturais, como erupções vulcânicas, a queda de pedras meteóricas, a corrente do Golfo. É verdade. Ele busca explicações lógicas para esses eventos, formulando teorias e desafiando o conhecimento estabelecido. Um exemplo disso é a teoria dele sobre a formação de pedras meteóricas na atmosfera superior, na qual ele atribui um papel fundamental ao gás hidrogênio. E o interessante é que Comstock usa um conhecimento científico da época para formular as teorias dele. Ele não tinha acesso às ferramentas que temos hoje. Mas isso não o impediu de investigar, de questionar, de propor novas ideias. Com certeza. É claro que, com o avanço da ciência, algumas das teorias dele podem ter se tornado obsoletas. Mas o que importa é essa postura investigativa. É a busca incansável por respostas. É isso. E essa curiosidade insaciável não se limita ao mundo natural. Comstock também se mostra um observador atento da natureza humana, explorando temas como ambição, ciúme, a luta entre razão e emoção. Sim, ele busca decifrar as motivações por trás das ações humanas. E essa busca o leva a conclusões bastante perspicazes, né? Ele afirma, por exemplo, que a paz está localizada no coração. Nossa, que bonito! Ou seja, a paz não depende de fatores externos, de circunstâncias favoráveis, mas sim de um estado interior. Em um estado interior de serenidade e equilíbrio. É isso. Em um mundo cada vez mais agitado e caótico, essa ideia nos convida a buscar a paz interior como alicerce para uma vida mais plena, né? Com certeza. E essa busca por significado é um dos fios condutores de Tongue of Time. Sem dúvida. Comstock nos leva a questionar nossos valores, nossas crenças, nossas motivações. Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e para o mundo ao nosso redor com um olhar crítico e curioso. É nesse ponto que a obra de Comstock se torna realmente instigante. Ele não nos dá respostas prontas. Ele nos convida a fazer as perguntas certas. Ele nos mostra que a busca pelo conhecimento é uma jornada desafiadora, mas também extremamente gratificante, pois nos permite evoluir, crescer como indivíduos e contribuir para a construção de um mundo melhor. E voltamos ao nosso mergulho em Tongue of Time, de Joseph Comstock. No bloco anterior, a gente explorou a influência das mães na sociedade, os mistérios das civilizações antigas, até casos médicos curiosos. Nossa, quanta coisa, né? Agora, a gente vai navegar pelas reflexões de Comstock sobre a natureza da verdade, a busca por conhecimento, os desafios da comunicação. É isso aí. Preparem-se, ouvinte, porque essa parte do livro é, como posso dizer, um verdadeiro labirinto de ideias. Labirinto, Comstock mergulha de cabeça na questão da verdade universal, sabe? E ele não economiza nas palavras ao afirmar que a decepção é algo universal. Ele vai direto ao ponto. Ele analisa diferentes escolas de pensamento e destaca a dificuldade, né, de encontrar verdades absolutas e imutáveis. A gente se depara com essa questão o tempo todo, né? O que é verdade afinal? Que para um é verdade, para o outro pode ser. Exatamente. É uma grande mentira, né? Comstock nos leva a questionar o que consideramos como verdade, a reconhecer que a nossa percepção é influenciada por diversos fatores, como cultura, crenças, experiências pessoais. É um convite a cultivar a humildade intelectual. Reconhecer que a gente não tem todas as respostas, né? De estar sempre aprendendo. E que a busca pela verdade é um processo contínuo que exige abertura para diferentes perspectivas. E o que me deixou intrigado nessa parte, Vanessa, foi a crítica de Comstock àqueles que usam a linguagem para enganar, para manipular, sabe? Sim. Ele se preocupa com a retórica vazia, com as palavras bonitas que escondem intenções obscuras. Ou seja, se sentiu enganado por um discurso eloquente, por promessas vazias. Quem nunca, né? Infelizmente, a gente se depara com isso com muita frequência. Comstock nos alerta para o poder da linguagem, tanto para o bem quanto para o mal. A linguagem pode ser uma arma poderosa. E a crítica de Comstock à manipulação da linguagem é extremamente relevante nos dias de hoje, né? A gente vive um mundo saturado de informação, onde somos bombardeados por mensagens vindas de todos os lados.
A gente precisa ter muito cuidado, né? Desenvolver o senso crítico, a capacidade de discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é genuíno, o que é manipulação. E isso se aplica a todas as áreas da vida. Da política à publicidade, às relações pessoais, às redes sociais. É verdade. E por falar em manipulação, Comstock analisa como diferentes religiões foram usadas ao longo da história para controlar as massas, né? Ele cita exemplos de líderes religiosos que se aproveitaram da fé das pessoas para benefício próprio, né? Distorcendo ensinamentos e fins egoístas. E os abusos cometidos em nome da religião, infelizmente, são uma constante na história, né? É uma constante, infelizmente. Comstock nos convida a refletir sobre o papel da religião na sociedade, a questionar dogmas, a buscar uma espiritualidade autêntica, baseada na ética, no amor ao próximo, na busca pela verdade. E a busca pela verdade, segundo Comstock, exige esforço, dedicação e, acima de tudo, honestidade intelectual. A gente precisa se questionar, né? Ele critica aqueles que se contentam com respostas superficiais, que evitam o questionamento, que se agarram a crenças pré-concebidas. A gente precisa ter coragem para questionar, para desafiar o status quo, para sair da zona de conforto intelectual. É isso. Comstock nos incentiva a sermos buscadores incansáveis da verdade, a cultivar a curiosidade, o desejo de aprender e de compreender o mundo de forma mais profunda e completa. E essa busca não se limita ao conhecimento acadêmico ou científico, né? Não, de forma alguma. É uma busca que deve permear todas as áreas da nossa vida, nos levando a questionar os nossos próprios valores, as nossas crenças e as nossas motivações. E para ilustrar a complexidade dessa busca, né, Comstock compartilha casos de pessoas que dedicaram suas vidas a desvendar mistérios, a encontrar a cura para doenças, a expandir os limites do conhecimento humano. Ele mostra que a busca pelo conhecimento pode ser uma jornada solitária, né? Cheia de obstáculos e frustrações, mas também de momentos de grande alegria e satisfação. É uma jornada desafiadora, mas recompensadora. Exatamente. Esses exemplos nos mostram que a busca pelo conhecimento exige perseverança, resiliência, a capacidade de lidar com frustrações e de aprender com os erros. É uma jornada desafiadora, mas também extremamente gratificante, pois nos permite evoluir, crescer como indivíduos e contribuir para o progresso da humanidade. E claro, a comunicação é fundamental para compartilhar o conhecimento, para conectar mentes, para construir pontes entre diferentes culturas e perspectivas, né? Sem dúvida. Comstock dedica um bom tempo discutindo a importância da linguagem, da escrita, da arte como forma de expressão e comunicação humana. Ele reconhece a importância da linguagem como ferramenta de comunicação, mas também alerta para os seus limites, né? Para a possibilidade de mal-entendidos, de interpretações equivocadas. A gente precisa estar atento a isso. Ele nos convida a aprimorar nossa capacidade de comunicar, de expressar as nossas ideias de forma clara, precisa e respeitosa, buscando sempre o diálogo construtivo e a compreensão mútua. A gente precisa se esforçar para ser claro, objetivo, evitar ruídos na comunicação. Exatamente. Comstock nos mostra que a linguagem pode ser tanto um instrumento de conexão quanto de divisão, né? É verdade. Ele nos alerta para o perigo da linguagem superficial, da falta de diálogo, da incapacidade de ouvir o outro. Em um mundo cada vez mais polarizado, essa mensagem se torna ainda mais urgente, né? A gente precisa se esforçar para construir pontes, né? Não muros. Exatamente. E é justamente por isso que a obra de Comstock continua tão relevante nos dias de hoje, né? Ele nos tira da zona de conforto, nos faz pensar. Ele nos convida a sermos mais do que meros consumidores de informação. Ele nos desafia a sermos pensadores críticos, a questionarmos o que nos é apresentado como verdade, a buscarmos o conhecimento de forma autônoma e a nos comunicarmos de forma clara, ética e responsável. Tongue of Time é uma leitura que nos provoca, nos instiga a pensar fora da caixa, sabe? É um livro que nos convida a sermos protagonistas da nossa própria história. E da história da humanidade. E chegamos à última parte da nossa imersão, do nosso mergulho em Tongue of Time, do Joseph Comstock. Nossa, passamos por tanta coisa nesses outros blocos, né? É verdade. Exploramos as ideias dele sobre a influência das mães, os mistérios das civilizações antigas, a busca pela verdade, os desafios da comunicação. Era um turbilhão de ideias. E agora a gente chega num ponto que eu, particularmente, sempre achei fascinante, a natureza humana. É um tema que, como posso dizer, nunca perde a relevância, né? E o que me impressiona no Comstock é que ele vai além de uma simples análise dos defeitos, né, da natureza humana. Ele reconhece a nossa capacidade para o bem, para a compaixão, para o amor. Ele acredita que a bondade, a generosidade são como se fosse algo inerente ao ser humano, sabe? Interessante. E que a educação, a cultura e principalmente o exemplo podem moldar o nosso caráter. Então ele não cai naquele pessimismo de que o homem é, mal por natureza. Não. Ele argumenta que o ser humano é um ser complexo, capaz tanto do bem quanto do mal.
E que a escolha entre um caminho e outro depende de diversos fatores, como a educação, o ambiente, as influências que a gente recebe ao longo da vida. Faz sentido. E ele usa exemplos históricos para ilustrar essa complexidade, né? Sim. Ele analisa líderes, artistas, pensadores, mostrando como as escolhas, as ações, as virtudes e os defeitos deles moldaram, de certa forma, o curso da história. Ele nos mostra como a ambição desmedida pode levar à ruína, enquanto a compaixão, a justiça podem construir um mundo melhor. É como se ele dissesse: olhem para a história, aprendam com ela. Me lembra aqueles livros de liderança, sabe? Que usam exemplos históricos para, ensinar lições de gestão e estratégia. É uma boa comparação. Comstock nos mostra que a história individual, a nossa história, está ligada à história da humanidade. As grandes narrativas, são compostas por uma infinidade de histórias individuais, de escolhas, de ações, de erros e acertos. E isso nos leva a refletir sobre o nosso próprio papel na história, sobre o impacto das nossas ações no mundo. Pensando bem, todos nós deixamos algum tipo de legado, por menor que seja. Nossas ações, palavras, escolhas, tudo isso tem um impacto, mesmo que sutil, no mundo ao nosso redor. Exatamente. Comstock nos convida a ter essa consciência, a agir com responsabilidade, a buscar o bem comum. Ele critica aqueles que buscam poder pelo poder, que se deixam corromper pela ambição, pela ganância. Ele mostra como a busca desenfreada por riqueza, por status, pode levar à infelicidade, à perda de valores, à destruição de si mesma e dos outros. Nossa, é uma crítica bastante relevante nos dias de hoje, em que o individualismo e o materialismo parecem imperar. Mas em meio a essa crítica toda, ele também oferece um caminho, uma alternativa. Com certeza. Ele nos convida a buscar uma vida mais significativa, baseada em valores como honestidade, compaixão, justiça, amor ao próximo. Ele nos lembra que a verdadeira felicidade não está nas posses materiais, mas sim nas relações humanas, na busca pelo conhecimento, na contribuição para um mundo melhor. Essa busca por significado é algo que ecoa em muitos pensadores, filósofos ao longo da história. A ideia de que a felicidade não reside em bens materiais, mas sim em algo que transcende o mundo físico, valores, em conexões, em propósito. Exatamente. E Comstock vai além da teoria, ele apresenta exemplos concretos, dessa busca por significado. Ele compartilha histórias de pessoas comuns que, por meio de atos de bondade, de coragem, de compaixão, fizeram a diferença na vida dos outros. Ele mostra que a grandeza não está necessariamente nos títulos, na fama ou na fortuna, mas sim na capacidade de amar, de perdoar, de se doar, de fazer o bem sem esperar nada em troca. Ele nos inspira a cultivar o que há de melhor em nós. Vamos ter uma vida mais autêntica, mais conectada com os nossos valores, mais focada no que realmente importa. E é isso que torna a obra do Comstock tão, como posso dizer, tão atemporal e universal. Ele nos fala de temas que são inerentes à condição humana, A busca pela verdade, a luta entre o bem e o mal, o desejo de encontrar significado em nossas vidas. Tongue of Time é um livro que nos provoca, nos faz pensar, nos convida a questionar e a buscar respostas para as grandes questões da vida. É um livro que nos instiga a sermos melhores, a construir um mundo melhor. Comstock nos mostra que a jornada do autoconhecimento é um processo contínuo, que exige coragem, honestidade e, acima de tudo, amor. Amor a si mesmo, ao próximo e à vida em todas as suas manifestações. E é com essa mensagem de esperança que a gente encerra o nosso mergulho em Tongue of Time. É isso aí, pessoal. Esperamos que essa jornada tenha sido inspiradora para você, ouvinte, e que as ideias do Comstock te motivem a buscar uma vida mais plena, mais significativa, mais conectada com seus valores e com seu propósito. Continuem explorando, questionando, buscando conhecimento e construindo um mundo melhor. Até a próxima! Até a próxima!